temos um convidado ilustre que vocês vão saber, Michel Bastos. Diga. Detalhes de uma das coisas mais surreais da história do futebol brasileiro e que envolveu o SBT do Silvio Santos. Cadê o meu grande amigo Euriquinho? Euriquinho, filho do saudoso Eurico Miranda. Antes de mais nada, boa tarde, Euriquinho. Prazer ter você aqui hoje, tá bom? Boa tarde, Benja. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Prazer falar com vocês todos aí, com o Eurico, com o Mano, com o Michel Bastos. É um prazer enorme estar aqui por falar de um episódio aí tão marcante na história do Vasco e do futebol brasileiro. Euriquinho, eu morei no Rio, Nori. O Mano morei lá 3 anos e pouco. E nós tínhamos toda segunda-feira uma resenha que era uma coisa que eu tive o prazer de vivenciar isso. Era o Euriquinho, o Euricão, o Marcos Braz, era uma galera que a gente sentava, se divertia. E um dia eu perguntei pro Eurico a história daquele patrocínio do SBT, né? E o Eurico Miranda me contou em detalhes. Depois que você contar, eu posso emendar com uma pergunta para o Euriquinho? Lógico, fica à vontade. Pra história, mas é bom que você estava contando a história, eu te interrompi. O que aconteceu? Não, pode falar. Porque me contaram que foi ideia do Romário. Então vamos perguntar para o Euriquinho. Euriquinho, conta todos os detalhes de quem foi a ideia daquela final Vasco em São Caetano, com transmissão exclusiva da Globo, e o Vasco entrou todinho de SBT. O Silvio Santos sabia disso, Euriquinho? Não, na verdade o Silvio não sabia, ninguém do SBT sabia. Também não foi ideia do Romário, o Romário não participou de nada, na verdade ele ficou sabendo ali minutos, horas, acho que talvez 1 hora antes do jogo. Foi ideia do meu pai mesmo, ele estava ali numa briga com a Globo muito grande, ali um embate muito grande, e ele queria dar uma resposta, como ele não tinha espaço para dar essa resposta, a maneira do Vasco dar a resposta à perseguição que ele vinha sofrendo era essa. E, na verdade, pareceu que surtiu efeito, foi tudo feito muito rápido, ele teve a ideia de botar logo, botou, todo mundo ainda questionou, você não vai pedir autorização, nada, ele não pediu, botou na surpresa. Acho que eu sabia, ele, o Isaías na época sabia também, o cara da capa, né, que fazia as camisas, e acho que talvez o Paulo Reis também sabia. Acho que sabiam 4 ou 5 pessoas no máximo. E como é que isso não vazou, Euriquinho? Como é que teu pai conseguiu guardar isso a 7 chaves? E depois, teve algum contato do Eurico com o Silvio Santos, com o SBT ligou? Como foi o pós-jogo? Então, não vazou porque foi muito rápido, né? Foi de um dia para o outro, assim, eles fizeram essa sublimação aí, acho que na madrugada, na véspera do jogo. Então, as camisas foram fechadas, e até meu pai que levou no carro dele, as camisas lá pro estádio. E aí por isso não vazou. Depois que ele usou a camisa, o Vasco teve um imbróglio muito grande, muita gente falando que o Vasco ia ser processado pelo SBT. Inclusive, se não me engano, na época teve um advogado ligado ao SBT que falou que realmente o SBT ia entrar com processo. Mas aí, acho que 2 ou 3 dias depois, o próprio Silvio pegou o telefone, ligou pro meu pai, eu estava até junto com ele, e para agradecer muito, e falou que tinha sido genial a ideia, que ele, por muitos anos, tinha investido em marketing e nunca ninguém tinha promovido tanto a imagem do SBT como o Vasco tinha feito naquele jogo. Então que ele era muito agradecido e ficou muito feliz com a homenagem. Foi mais ou menos no período, se eu não me engano, que a Globo tinha tirado o Jô Soares do SBT. Então as empresas tinham essa rivalidade e tal. E acabou sendo, eu me lembro da transmissão, vocês devem lembrar da transmissão do jogo, o desespero dos câmeras da Globo não tinha como, tentaram mudar enquadramento, não aproximar, não dar close, mas não tinha jeito, a camisa estava lá atrás, né, na frente, o logo atrás, a gente está vendo a camisa do Romário aí na imagem, e na frente, então foi uma sacada genial dentro dessa briga do Eurico Miranda, do pai do Euriquinho com a Globo. Mas eu não sei se o Euriquinho talvez tenha a memória melhor que a minha, se não me engano, foi nessa época que a Globo tirou o Jô Soares do SBT, existia essa rivalidade, estava muito quente. Eu não sei se tinha essa questão do Jô Soares, mas tinha sim uma rivalidade grande. Que o Silvio na época botou uma nota no jornal grande, agradecendo e tal, no jornal de grande circulação, acho que foi aí, não sei se foi na Folha ou no Estadão aí em São Paulo. Tem até que procurar para ver esse detalhe. Mas a Globo também ficou preocupada porque o som do estádio, o curioso desse jogo,
é que o som ambiente também tinha que ser tirado. E a torcida do Vasco passou o jogo inteiro cantando as músicas do Silvio Santos. Ritmo de festa, quem quer dinheiro. Assim, a festa da torcida era toda músicas do Silvio Santos. Então, som ambiente do estádio, como o Vasco fez uma grande partida, teve uma grande vitória, era assim, uma coisa sensacional. Fica a homenagem, né? Fica uma grande homenagem aí pro resto mesmo com todo esse imbróglio, com toda essa confusão que foi a briga aí do Vasco com a Globo, do meu pai com a Globo, mas hoje, depois de tudo resolvido, já as coisas já foram todas resolvidas, fica essa grande homenagem ao Silvio Santos e ao SBT, e ele merece. Isso foi histórico, né? Isso foi histórico, cara. Eu lembro, eu estava vendo o jogo, na hora o Vasco entrou em campo. Ninguém sabe. Foi uma surpresa, foi no tipo ali, parecia que tinha sido resolvido no vestiário, né? E você via o mal-estar na transmissão, né? E eu olhava, falava, pô, mas é SBT isso aí? Não é possível, é SBT, não é? E qual foi a reação dos jogadores, não? Os jogadores davam risada aí quando chegou no vestiário e o uniforme estava lá, ô Euriquinho? Os jogadores tomaram um susto, né? Principalmente o Romário, que gostava mais de brincar e tal. Falou, porra, esse cara é maluco, você vai comprar esse barulho mesmo. Aí, mas vamos pra dentro, vamos ganhar. Ele ainda falou pra eles, agora a responsabilidade de vocês é maior, que agora vocês têm que ganhar de qualquer maneira. E aí, mas a relação do meu pai com os atletas sempre foi muito boa, né? Sempre teve uma relação muito boa. E aí, com o Romário, então, era sensacional. Então, os atletas tomaram um susto de primeiro momento, né? Mas acho que o atleta não se preocupa muito com isso, né? O atleta estava ali focado no jogo. Acho que o imbróglio maior foi com diretoria, com a parte de assessoria de imprensa, que aí deu mais um burburinho grande, porque ninguém sabia no Vasco, diretoria, nem o vice-presidente do clube sabia. Então, era uma coisa ali muito surpresa, pegou todo mundo de surpresa mesmo. Você imagina, fora a represália, que é pesada, né? Sim. Isso que o SBT fez, não tem como mensurar, né? Agora, você imagina quantificar, valorar 90 minutos de patrocínio com estampa na frente da camisa, estampa atrás, 90 minutos numa final de campeonato com transmissão exclusiva na Rede Globo. Não, baita sacada. Inclusive, Euriquinho, não é tudo dirigente, porque podem questionar o seu pai, não gostava do Eurico por isso ou por aquilo, mas é um cara que defendia o Vasco, defendia os interesses do Vasco, e era um dirigente que tinha realmente aquele negócio desse tamanho. Ele bancava o que ele fazia. Mas ali internamente dentro do Vasco, Euriquinho, por mais que seu pai fosse realmente ali o grande poder dentro do clube, mas alguém tentou demover o Eurico daquela ideia ou não? Todo mundo apoiou? Sim, sempre tem os mais medrosos, né? Mas ele não deu tempo, entendeu, mano? Não deu tempo porque ninguém soube. Quando chegou na hora já estava... Foi uma questão de a camisa apareceu no vestiário uma hora antes, entrou em campo. Depois, tinha muita gente que ficou, como é que você fez isso? Que coragem e tal. Mas o meu pai ele realmente não media as consequências quando era para sair em defesa do Vasco, né? Ele era realmente muito destemido, assim. Então, depois as consequências foram seríssimas, mas ele estava disposto a encarar foi a maneira que ele encontrou para dar uma resposta a algo que hoje ficou comprovadamente, até no documentário dele tem uma passagem desse episódio em que a Globo reconhece que realmente manipulou uma reportagem para tentar prejudicar o Eurico e o Vasco. Então, isso aí tinha sido uma resposta àquilo. Talvez uma resposta desproporcional, mas foi a resposta que ele encontrou no momento. Ô, Euriquinho, quando o Silvio Santos ligou pro seu pai, o Silvio Santos estava dando risada, ele se divertiu com a história ou não? Muito, muito. Foi uma ligação, assim, engraçada, que tava todo mundo muito tenso, né? E meu pai afirmava, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. O pessoal do jurídico, porque agora pode ter uma ação do SBT, porque você usou a imagem dele, a marca dele, sem pedir autorização. E meu pai ficava rindo. E aí, do nada, assim, ele recebeu a ligação do Silvio. E aí ele até brincava com ele, eles estão aqui no Vasco preocupados e tal, que vai acontecer alguma coisa. E o Silvio rindo, vou nada, já investi uma fortuna com o marketing do SBT, ninguém nunca conseguiu fazer o que você fez, eu sou muito grato. Aí ficou dando risada da questão dele com a Globo e tal. Você conseguiu o que eu queria fazer e ninguém conseguiu aqui e tal. Uma conversa muito amena e ele ficou muito satisfeito. Eu lembro até hoje dele agradecendo, satisfeito com o que foi feito e tal. Com a vinculação do SBT também com a imagem do Vasco, que ele achava uma coisa bem positiva também. Mas eu vou te falar, Eurico, que uma vez eu perguntei pro seu pai lá naqueles nossos jantares, já que ele me contou essa história aí do SBT, e eu vou te falar, ele falou assim pra mim,
Nunca mais esqueço. Ele falou assim para mim: me custou muito caro isso que eu fiz. Hoje eu não faria de novo. Eu acho que a grande questão dele é porque isso não custou só para ele, né? Também custou para a família dele, custou para alguns amigos dele, porque isso deu uma sequência a uma perseguição muito grande durante muitos anos. Então foi um desgaste emocional muito grande para muita gente. Para ele em si, acho até que não, mas aí ele pensando nas pessoas ao redor dele, ele acha que também não faria de novo. Até porque também, Benja, depois de 2 ou 3 anos, as coisas se acertaram com a própria Globo, eles sentaram, realmente viram que ali foi uma ação desproporcional, até dos dois lados, entenderam que os erros de cada um. O papai também foi muito importante nos contratos da televisão com os clubes de futebol, através do Clube dos 13, ele sempre conduziu todas as negociações, ele sempre foi um parceiro comercial da Globo. É que a coisa chegou num momento que se esticou a corda e aí teve essa tensão toda, e depois, quando as coisas estão resolvidas, a gente se arrepende de algumas brigas que teve sem necessidade. Euriquinho, muito obrigado pela participação, por contar detalhes dessa história incrível do Eurico com o Silvio, com o SBT na camisa do Vasco. Obrigado, Euriquinho, um grande abraço para você, viu? Obrigado, Benji, é um prazer estar com vocês aí, um abraço pro Mano, um abraço pro Nori, um abraço pro Michel, e ó, eu acho que hoje vai dar São Paulo, hein? Cuidado aí. Yes! Ué, yes o quê? O cara conhece futebol, pô. Ué, então... Um abraço, Euriquinho. O Euriquinho tem bola de cristal agora? O Euriquinho tem bola de cristal? Conhece futebol. Conhece muito futebol. Euriquinho, valeu, Conhece o velho. tal pai e tal filho aí, ó. Um abração, Euriquinho, obrigado. Cara, Abraço, que história é essa, hein, velho? Você imagina